dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você escolheu para assistir esta palestra. Qualquer que seja ele, desligue o seu celular. Dê este tempo para você. Aumente o seu poder de concentração para tirar o melhor proveito possível deste nosso encontro. Ok? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre leitura dinâmica. Ler dinamicamente é uma ferramenta importante para o profissional, para a pessoa em nossos dias? Com certeza. Veja, até o final do século XIX, o ser humano demorava cerca de 150 anos para poder dobrar o conhecimento humano. Em meados do século XX, lá pelos anos 30, este número de anos diminuiu para cada 50 anos, o conhecimento humano dobra. No final do século XX, já era a cada 30 anos. Hoje, em 2016, a cada 6 anos, o conhecimento humano dobra. E a previsão é que até 2020, a cada 6 meses, o conhecimento humano vai dobrar. Então, não é que nós devemos saber tudo, não. Mas nós não podemos parar de nos informar, de aprofundar nossos conhecimentos, qualquer que seja a área de atuação. Porque constantemente alguma coisa nova está surgindo. Então nós temos que ler muito. E ler dinamicamente é uma ferramenta fundamental para o profissional, para o homem, para o estudante, para a mulher, para a manutenção do nosso cérebro saudável e ativo, seja lá até que idade você pretender viver. Aos 68 anos de idade, eu nunca pensei que tivesse que ler tanto em toda a minha vida. Eu pensei que eu tivesse que, à medida que os anos fossem passando, eu tivesse que ler cada vez menos. E ao contrário, cada vez mais nós precisamos ler. Agora, veja, como tudo aconteceu? O que acontece com a nossa forma de ler? O processo do aprendizado da leitura começou aos 6 anos de idade. E até os 13 anos, aproximadamente, esse processo se cristaliza. Então eu, você, todas as pessoas, dos 6 aos 13 anos, foi alfabetizado, adquiriu vícios, adquiriu hábitos e hoje, nesse exato momento, tudo o que você lê, você tem a mesma forma de leitura como você tinha aos 13 anos de idade. Vícios, hábitos. Aonde está o problema que faz com que a gente leia menos do que a gente gostaria, poderia e precisaria ler? Muito bem, nós lemos menos do que nós deveríamos e gostaríamos de ler. O que acontece? Qual é o problema? Acontece que nós fomos alfabetizados pelo método fonético. E o método fonético é aquele que você aprende primeiro a letra, depois a sílaba, depois a palavra, depois é que você vai montar a frase. Muita gente se lembra desta imagem. Lembra da figura, a lição da barriga, o B de barriga, que nós aprendemos a ler lá na cartilha Caminho Suave, que é uma cartilha genuinamente brasileira e que alfabetizou mais de 40 milhões de pessoas durante décadas e décadas. Em alguns estados, em algumas cidades, são outras cartilhas, não a Caminho Suave, mas adotadas outras, mas todas elas utilizam o método fonético para alfabetizar as pessoas, a criança. Muito bem, o método fonético ele nos legou alguns vícios, alguns hábitos e faz com que a gente leia entre 100 e 300 palavras por minuto. Sabe por quê? Porque essa é a velocidade que a gente fala, entre 100 e 300 palavras por minuto. Quando muito, nós retemos 10% daquilo que a gente lê.
principalmente uma semana, alguns dias depois. Aí você poderia me perguntar, Lourdinha, o que acontece comigo? Veja, nós temos 3 memórias, e não uma só. Nós temos a memória auditiva, porque você guarda, retém coisas que você ouve, coisas que você fala. Nós temos a memória visual, onde você guarda tudo aquilo que você enxerga, que de alguma forma chega até o teu cérebro através dos seus olhos. E nós retemos na memória coisas que a gente vivencia, através do cheiro, do gosto, do tato, da ação, da emoção. Tudo isso compõe a nossa memória. Todos nós temos as 3 memórias. Entretanto, algumas pessoas utilizam mais a memória auditiva, outras mais a memória visual e outras a memória mais sinestésica. Por exemplo, quando uma pessoa quer lembrar, quer recordar, por exemplo, de um número de telefone. Tem gente que precisa falar em voz alta, fazer um joguinho, uma brincadeira, 32244000, não é? Para guardar. Aí ela está usando memória auditiva. Tem pessoas que tudo que lê e que acha importante, grifa com lápis, com salientador de texto, com caneta, com o que tiver, precisa grifar. Outras, além de grifar, precisa montar a imagem lá dentro da sua tela mental. Agora, tem pessoas que, quando precisa se lembrar do número de telefone, ela precisa enxergar a telinha, a telinha não, as teclas. E como é que eu faço? Qual é o movimento que eu faço? Peraí, eu vou lá para cima, depois eu venho para baixo, depois eu aperto uma do meio. Ela lembra do movimento. Aí ela está usando a memória sinestésica. Entretanto, todos nós temos as 3 memórias e é preciso ativá-las. E na hora que a gente vai ler alguma coisa, nós não podemos nos reter a guardar um pouquinho daquilo que lemos. Não, nós precisamos de 100% daquilo que a gente lê. Agora veja, quais são os hábitos que impedem a gente de ler mais rápido, de captar melhor as coisas? Por exemplo, um dos hábitos que as pessoas não percebem, todos nós temos um ângulo de visão de quase 180 graus. Então veja, as minhas mãos estão aqui, nesta posição, e eu consigo enxergar, mesmo estando olhando para você, na câmera, eu consigo enxergar tudo que está à minha volta, as minhas mãos, o que está no chão, eu consigo enxergar. Entretanto, na hora que a gente vai ler alguma coisa, a nossa tendência é converger os 2 olhos para cada uma das palavras. Só que a gente faz isso, converge para a palavra e para o espaço em branco, para a palavra e para o espaço em branco. Uma coisa que nunca ninguém contou para a gente é que cada um de nós tem uma unidade de tempo de concentração. E essa unidade, ela é pequenininha, varia de 1 a 5 minutos, é pouco tempo. Então, sem que a gente perceba, a gente está lendo as coisas e muitas vezes o cérebro dá uma, né? A gente viaja, devaneia. Já não aconteceu com você, de você estar lendo um texto e quando você chega na última linha, você fala, caramba, como é que esse personagem entrou na história? Espera um pouquinho, e tem que voltar 1, 2 páginas? Pois é, disso que eu estou falando. Então, veja bem, nós temos condições de captar, não uma palavra, um espaço, uma palavra, um espaço. Nós temos condições de captar a linha toda. E temos que prestar atenção e verificar qual é a unidade de tempo de concentração que eu tenho. E tenho que adotar procedimentos conforme a sua unidade de tempo de concentração, para que a sua retenção seja 100% daquilo que você está lendo. O segundo vício é o vício de ler parecendo um caranguejo. O que acontece? Você já reparou que tem pessoas que, não sei se isso acontece com você, tá? Mas algumas pessoas têm o vício de ler 3, 4, 5 palavrinhas e volta 2. Lê meia dúzia de palavras, volta 3. Vai para a linha de baixo, volta para a linha de cima.
ela vai e volta, parece um caranguejo. E isto cansa. Agora, o terceiro vício é o pior deles. O terceiro vício é o da subvocalização. Você já deve ter reparado que algumas pessoas, quando vão ler alguma coisa, elas parecem que estão rezando. E se ela parar de movimentar os lábios ou a língua, ela não consegue entender. Olha o que está acontecendo com ela. Neste momento, nós vamos entender mais um pouquinho do processo, do nosso processo de leitura. Sem que a gente perceba, a gente primeiro vê a palavra, aciona a nossa visão. Depois, a gente fola aquilo que a gente leu. Então, a gente articula aqui nas cordas vocais, a língua, os lábios. Depois, a gente ouve. Tem gente que não chega a fazer todo esse processo, mas é imprescindível que a pessoa ouça mentalmente o que ela está lendo. Então, ela tem que ouvir mentalmente o eco da sua voz. É como se ela estivesse lendo em português e traduzindo para o português. Totalmente desnecessário. Somente depois é que esta pessoa vai levar para a compreensão. Então veja que interessante. Quando a gente lê, a gente vê a palavra, fona a palavra, ouve mentalmente para depois compreender. Tudo isso é cansativo, não tem necessidade. Nós temos condições tranquilamente de ver e compreender aquilo que a gente lê. Sem esse processo da fonação e da audição, a gente pode eliminar completamente. Você sabia que você já faz isso? Você vê e compreende sem necessidade desse processo todo? Eu vou contar para você um exemplo de que você pode estar usando isso agora mesmo. Sabe quando você olha uma chamada, uma placa, por exemplo, você está dirigindo o seu automóvel a 120 por hora numa autoestrada. A 120 por hora, aqui em São Paulo, por exemplo, se você estivesse na Castelo Branco, a 120 por hora, eu poderia dizer, você está passando por placas, curva perigosa, máquinas da pista, Itu, Sorocaba, Salto, Piracicaba. Você a 120 por hora, você vê, compreende e reage. Vê, compreende e reage. Não é assim? Imagine se você fosse ler a 120 por hora silabando. Curva, pé! O índice de acidente seria muito maior do que o que já temos. Concorda? Então veja, você possui agora mesmo a capacidade de ver e compreender. Só que a gente só usa isso para palavras soltas, frases curtas. Mas você pode usar para 100% de tudo aquilo que você estiver lendo. Isso é possível? É possível para todas as pessoas e em qualquer idade. Agora veja, vamos fazer um cálculo comigo, só a título de curiosidade. Uma pessoa que leia mais ou menos entre 150 e 200 palavras por minuto. Esta pessoa, ela demora aproximadamente 20 horas para ler um mísero livro de 400 páginas. É muito tempo. Agora eu vou contar uma coisa para você muito em off. Se esta pessoa, ao invés de estar lendo um romance, ela estiver lendo um texto, estudando uma apostila, um livro, alguma coisa que ela vai ter que utilizar daqui a 2, 3 meses, que tem que compor o conhecimento dela, pode ter certeza que aí não serão 20 horas, é 3 vezes esse tempo. São 60 horas para você ler e estudar um mísero livro de 400 páginas. Meu Deus, é muito tempo. Então veja, ler com todos esses vícios e maus hábitos que a gente não percebe, acaba cansando muito a nossa leitura. Veja o que é um hábito. Hábito, por exemplo, eu vou pedir para você fazer isso aqui comigo agora. Você pega as 2 mãos
Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai cruzar rapidamente as duas mãos, mãos e dedos. E perceba qual é o dedão que ficou por cima. Faça isso comigo. Vamos lá? Atenção. 1, 2, 3, cruzou. Qual é o dedão que ficou por cima? Guarde bem. Soltou novamente. De novo. 1, 2, 3, cruzou. Qual é o dedão que ficou por cima? É o mesmo? Se eu pedir para você fazer 20 vezes, as 20 vezes você vai fazer dessa forma. Agora preste atenção, eu vou contar 1, 2, 3 e nós vamos cruzar ao contrário, tá certo? Todos os dedos das duas mãos. Atenção, 1, 2, 3, cruza ao contrário. Repare, não parece que numa mão está faltando um dedo? Na outra parece que está sobrando um dedo? O que está acontecendo? Não parece que está errado? Mas não existe errado, são suas duas mãos. É só um hábito. Veja, cada vez que você cruza assim. Cruzou ao contrário, saiu da zona do conforto. Quando a gente sai da zona do conforto, realmente incomoda. E dá vontade de fazer o que mesmo, gente? Voltar a fazer como a gente fazia antes, não é assim? Pois é, a nossa proposta é que você treine bastante, de tal forma que vai chegar um momento que você não percebe mais qual era o jeito que você fazia antes. Então, isto que nós estamos tratando aqui agora é o desenvolvimento de uma nova habilidade. A habilidade requer prática. A habilidade requer treinamento durante um determinado tempo. É isso que eu estou propondo para você. Um treinamento que mude um hábito que você vem trazendo ao longo de toda a sua vida. Mas é possível fazer a transformação imediatamente. Então veja, muita gente diz para mim, Lurdinha, mas eu gosto muito de ler. Eu até me preparo para a leitura. Quando chego com um livro novo na minha casa, eu tenho até um ritual. Eu chego mais cedo, eu tomo meu banho, eu janto, eu assisto um jornal, depois eu sento naquele sofazinho lá na minha sala, que quando eu sento, ele me abraça. E eu me sinto bem reconfortada e começo a ler um livro novo. E começo a ler. E em 10 minutos eu já estou dormindo. E eu tento, Lurdinha. Eu vou tomar um café, vou tomar uma água, dou uma voltinha, mas na terceira tentativa eu falo, quer saber? Deixa pra lá, final de semana eu leio. E o que acontece? Final de semana deu um churrasco, final de semana deu praia. E os livros ficam todos lá na biblioteca. Começados, não acabados, e cada vez que eu chego com um livro novo para botar na estante e que eu também não terminei de ler, parece que todos os outros livros gritam, agora é minha vez, agora me lê, chegou a minha hora. Então ler pode se tornar extremamente cansativo. E não é isso que eu preciso neste momento, não é verdade? Nem eu e nem você, tá certo? Ler é vida, ler é revigoração de cérebro, é a manutenção do nosso cérebro saudável. O nosso trabalho de desenvolvimento de leitura dinâmica, ele começou a ser desenvolvido em 1988. E até hoje, tudo que tem acontecido de novo, de diferente, de descobertas, programação neurolinguística, neurociência, tudo que vai se aprendendo sobre o funcionamento do nosso cérebro, dos nossos hábitos, do nosso comportamento, estão sendo agregados dentro da nossa técnica. E durante todos esses anos, o que nós temos assistido são pessoas de todas as idades desenvolvendo a nossa técnica. E a nossa técnica faz com que a pessoa elimine todos os maus hábitos, desenvolva um novo programa e passe a ler entre 1.000 e 1.500 palavras por minuto. Muita gente supera este número, 2.000, 3.000, 5.000. Eu tenho um ex-aluno que passou a ler 14.000 palavras por minuto. Mas veja, isto não é necessário, porque guarde bem isso que eu vou te dizer.
Se você passar a ler 800 palavras por minuto e apenas 30 minutos de leitura por dia, não mais do que isso, no final de um ano você terá lido o equivalente a 200 livros. Me responda, ler 200 livros em um ano pode mudar alguma coisa na sua vida? Na vida de qualquer pessoa, não é verdade? Essa é a proposta. Eu vou dizer mais. Se você conhece alguém que não gosta de ler e que diz, ai, ler não é comigo, até estas pessoas ficam maravilhadas com o que elas são capazes de fazer. Porque tudo fica muito simples, muito rápido e muito prazeroso acima de tudo. Siga em frente. Nós temos 2 bônus reservados para você. Pratique, verifique quantas palavras você hoje lê por minuto e aumente com o segundo bônus em pelo menos 20% a sua capacidade de velocidade de leitura. Continue conosco. Aguardo você no próximo encontro. Sucesso!